Olá, minha amada, minha querida, despertada por Cristo. Bem, a minha reflexão de hoje, na verdade, é a minha reflexão da semana. Uma reflexão que geralmente Deus já coloca no meu coração. Posso até dizer que no final do domingo, que é quando eu gravo, né, para iniciar outra semana, geralmente Deus coloca uma palavra naquela semana para que eu venha refletir, para que eu venha entender algumas coisas que o Senhor quer ensinar primeiramente para mim. A palavra de Deus, ela é algo muito interessante, porque muitas vezes as pessoas acham que quando nós falamos, quando nós ensinamos, quando nós temos o privilégio de compartilhar, seja com uma pessoa, com 10, independente do número de pessoas que estejam conosco, nós temos o prazer de compartilhar. Muitas vezes as pessoas acham que nós estamos dando lição de moral, né? Que nós sabemos mais do que ela, mas não é. A palavra de Deus, ela primeiro vem pra gente, primeiro ela vem pra mim, ela vem tratar do meu coração. Tratando do meu coração, eu posso ter essa experiência e compartilhar com outras pessoas. Então a palavra de Deus, ela é compartilhar, né? Ela é sobre, eu sempre digo que a palavra é de Deus, na verdade, depois que nós nos tornamos cristãos, não é mais sobre a minha vida, é sobre o outro. É claro que eu preciso cuidar da minha vida como cristã, mas eu preciso pensar sempre no outro, né? Bem, vamos aí à reflexão que Deus me deu essa semana. Sobre as 10 virgens, a parábola das 10 virgens. Ela está lá no livro de Mateus, no capítulo 25. Uma parábola que eu acredito que muitas pessoas conhecem. Se você não conhece, se você tem dúvidas, se você não lembra alguns fatos, alguns detalhes dessa parábola, você pode ir lá, leia essa parábola, porque é uma palavra enriquecedora, ela enriquece a nossa vida. E lá Jesus usa uma parábola, né? Ele contava essas parábolas para que ficasse de mais fácil entendimento das pessoas. É como a gente trabalha, né? Eu não sei, hoje eu não estou em sala de aula, mas em sala de aula com criança a gente usa muito histórias, né? Para que as crianças possam aprender com mais leveza. E Jesus, ele era o professor dos professores, né? E assim como ele é também o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. E esse vídeo não é sobre os atributos, né, sobre as qualidades de Jesus. E ele tem muitas. Se você não conhece, leia a palavra dele. Você vai encontrar muitos atributos, muitas qualidades do nosso Deus. Bom, a parábola das 10 virgens, na verdade, ela fala de 10 mulheres, né, que saem para encontrar o noivo. Dessas 10 mulheres, elas levam uma lamparina. Lá no tempo de Jesus, né, eles não tinham luz elétrica. Era tudo à base, eu acredito, de óleo. Se existisse essa palavra, né, poderia até ser que existisse algum outro tipo de combustível que, né, fizesse aí a questão de iluminar, da luz, né? Mas a lamparina era muito usada naquele tempo, tochas. Mas essa história, essa parábola em específico, usa o termo lamparina. 10 mulheres, né, saem para encontrar o noivo e elas levam cada uma a sua lamparina cheia de óleo, por conta de que elas sabiam que elas iam caminhar e que, né, de repente a caminhada era mais longa. Então elas saíram com a sua lamparina cheia, né? Cada uma encheu a sua lamparina. 5 dessas mulheres, elas levaram uma reserva de óleo para se colocar na lamparina. 5 das mulheres não levaram reservas de óleo, né? Só levaram a sua lamparina cheia e seguiram o caminho. Chegando onde o noivo iria estar, né? Mas ele ainda não estava, elas pararam e resolveram sentar um pouco. E então elas começaram a ficar mais sonolentas depois de uma caminhada, né? Nessa parábola Jesus não cita quanto tempo poderiam estar andando, né? Mas a gente imagina, porque naquele tempo tudo era muito longe, tudo era muito distante, né? As caminhadas eram muito longas. Então elas sentaram descansar e acabaram pegando no sono. A palavra de Deus
nessa parábola diz que as 10 mulheres dormiram, né? E de repente elas acordaram com um grito, alguém dizendo que o noivo estava chegando. Imediatamente, eu não sei vocês, eu já tive esse não posso dizer privilégio, né? Porque quando a gente acorda assustado, algumas vezes, infelizmente, por algumas coisas ruins que acontecem, uma notícia, alguém que chora, alguém que grita na rua, né? Então, assim, não é uma sensação boa. Mas pensa aquelas mulheres dormindo, né? E de repente ouvem um grito, susto que levanta, né? E o noivo está chegando. E elas estavam ali para encontrar com esse noivo, né? Percebam, elas foram encontrar o noivo, né? E o noivo então chegou e elas estavam interessadas em ver o noivo. E então elas pegaram a lamparina e perceberam que a lamparina já não tinha mais óleo, já estava sem fogo, né? Não iluminava mais. As 5 mulheres, são chamadas de mulheres prudentes, pegaram a reserva do óleo e encheram as lamparinas. E as 5 mulheres são chamadas as insensatas, aquelas que não têm prudência, não tinham como abastecer a sua lamparina. E então elas pedem para aquelas mulheres que levaram, né, aquela medida de óleo, né, a mais, uma reserva, me deem um pouco do seu óleo. E essas 5 dizem, não, nós não vamos dar, porque senão faltará para nós. E então essas 5 mulheres insensatas que não tiveram prudência saem em busca, né, deste óleo para encher a sua lamparina. No momento em que elas saem, né, caminham um tanto, o noivo chega, abre a porta e então recebe as 5 mulheres prudentes que estavam com as suas lamparinas cheias. Logo a porta se fecha, né? E aí quando as 5 retornam, as insensatas, as que não tinham prudência, batem na porta e pedem para entrar. E então o Senhor diz a elas que ele não as conhece, né? E pede para que elas se afastem dali. Aí me vem uma bela reflexão sobre como estão as lamparinas de nós. Eu sempre gosto de dizer que eu não estou falando sobre placa de igreja, né? Estou falando do nosso coração como cristão, como seguidor de Jesus, como discípulo. Como está a sua lamparina? E o Senhor colocou isso no meu coração. Annelise, como está a sua lamparina? Nós estamos andando com a nossa lamparina cheia, transbordando? Será que nós temos pensado que de repente nós podemos passar por momentos difíceis e nós vamos precisar de alguma reserva? Na minha mente é muito claro que essas lamparinas, elas são a palavra de Deus, né? Para mim isso é muito claro. E essas mulheres que foram insensatas, que foram imprudentes, que não tinham reserva, é porque não têm a busca da palavra de Deus. E essas 5 mulheres prudentes que foram junto com o noivo, que o noivo representa o Senhor, o nosso Deus, a igreja de Jesus, essas que foram, estavam abastecidas. Pois então, na rotina do dia a dia, nos seus afazeres, como é que está a sua vida com Cristo? Como é que está a sua busca pelo seu óleo, pelo seu combustível? Sabe, eu aqui em casa costumo dizer para os meus filhos, em algumas falas que nós temos, que a palavra, nós precisamos ler a palavra, meditar. E isto é o nosso combustível. O combustível do cristão é a palavra de Deus. Tem muitas outras coisas, é claro, né? Ir à igreja, ter comunhão, ser testemunho, né, da palavra de Deus, ter compaixão, pensar sempre no outro, um leque, né? São várias coisas que nós cristãos precisamos fazer como filhos do Senhor. Mas nós não podemos nos esquecer, se o nosso combustível, se a nossa busca por Deus estiver baixa, quando os problemas vierem,
eu não terei forças para enfrentá-lo. Eu não terei forças para seguir. Eu não terei forças para ir. Já andaram num carro com pouco combustível? Logo que meu esposo e eu casamos, há 27 anos atrás, nós tínhamos um carro e de vez em quando ele falhava, um Fiat 147. E ele estava sempre com pouco combustível, mas ele falhava. E parece que é assim, quando nós estamos com o nosso nível de comunhão, de busca, de sede pela palavra, nós vamos no soquinho, né? Vai pipocando a nossa vida com Cristo. Mas quando nós estamos com as nossas lamparinas cheias, quando nós estamos com sede de Deus, quando nós estamos buscando a palavra, quando nós estamos lendo, quando nós estamos obedecendo, quando nós vamos à igreja, quando nós temos comunhão, quando nós somos e fazemos aquilo que Paulo diz, né? Somos imitadores de Cristo, né? Então nós realmente vamos caminhar independente das nossas lutas. Pensem vocês que de repente, algumas vezes a gente grava um vídeo, né? A gente está sempre sorrindo, as pessoas que nos conhecem, mas pensem vocês que muitas vezes dessas, a qual as pessoas nos veem sorrindo, nos veem falando, nos veem testemunhando, é porque nós estamos com as nossas lamparinas cheias. O problema, a tempestade, a onda vem, né, muito alta, mas nós cremos que o Senhor está sempre com a gente. Nós sabemos que Ele está conosco. Eu estou lendo um livro e na sexta-feira, um pouquinho antes de eu entrar no meu horário de trabalho, eu fico ali no carro fazendo uma leitura e me chamou a atenção em um pequeno trecho do livro e veio de encontro com essa reflexão que eu tenho feito. O autor fala sobre uma autoalimentação. A vida com Cristo é sobre isso. Ela é uma autoalimentação. Eu não posso responsabilizar o meu irmão, o meu esposo, o meu pastor, a minha pastora. Eu não posso responsabilizá-los pela minha vida espiritual. A minha vida espiritual, como dessas 10 mulheres prudentes, 5 prudentes e 5 insensatas, precisa ser como dessas 5 prudentes que estão cuidando. Eu preciso ter uma autoalimentação diária da palavra de Deus. Como é essa autoalimentação? Quando a gente fala, aquele dali ele é autodidata, né? Porque ele aprende sozinho. Mas não é aprender sozinho de caminhar sozinho. É de ler e refletir. A palavra de Deus é isso. É ler e refletir. Refletir e ler. E aí nós vamos aprendendo, vamos enchendo a nossa mente, o nosso coração, até que transborde e que a gente sempre tenha combustível, independente da batalha que nós passamos. O nosso combustível, a certeza de que nós temos Cristo conosco, essa não tem preço. Eu ouvi falar também alguns dias aí em um momento que eu fiz chamado imersão na igreja a qual eu estou frequentando aqui em Itajaí. Você tem a fé que sente ou você tem a fé que sabe? A fé que sente, ela só sente, mas a fé que sabe, ela sabe que vai acontecer, porque ela sabe quem é que está cuidando da sua causa, porque ela sabe que o Senhor não perde nenhuma batalha. Eu tenho a fé que eu sei que vai acontecer, mas eu sei que infelizmente na caminhada às vezes fica muito difícil e nós acabamos murmurando, acabamos nos esquecendo das coisas que Deus já fez. Mas se nós estivermos com o nosso combustível em dia, com toda certeza será um pensamento breve e já o Senhor virá com um refrigério, porque nós somos seus filhos e Ele nunca nos deixa. Vamos ser como essas 5 mulheres prudentes, para que quando o Senhor chegue, Ele abra as portas e nós estejamos ali, cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Vamos deixar como exemplo para nós
essas 5 mulheres insensatas que nós não queremos ser. Eu não quero ser como elas. E eu espero, em nome de Jesus, que essa reflexão fale com você durante toda a sua semana. Que Deus abençoe e um beijo!